Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Já estava com saudades. Como diz, se comportaram direitinho. Se comportaram direitinho. Paulo diz assim: na minha ausência, alguns
não é? Desgarraram, né? Alguns na minha ausência desgarraram. Quando o pastor viaja, ou tem algum compromisso, alguma coisa, eu brincava com o pastor Roberto aqui, pastor, tem um vale crente, a pessoa não vem no domingo, não vem no período das férias do pastor. Mas graças a Deus, agradeço a Deus pela vida do irmão Milton, por todos os irmãos que estavam juntos aqui, servindo ao Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe. Foi dias muito bons, maravilhosos, de muito descanso, e eu precisava, realmente, Deus sabe como eu precisava. Durante todo o período em Porto Seguro, eu só vivia dormindo. Eu dormi o período quase todo em Porto Seguro. Ia para a praia de manhã, eu não gosto de piscina, mas ficava dormindo à tarde. E aí à noite, jantar, né? Mas foi uma bênção. Foi uma bênção mesmo, graças a Deus. Queridos, Deus nos deu uma grande vitória lá em Salvador. Tivemos a presença do governador, do vice-governador Geraldo, governador Jerônimo, e o vice. Ele teve uma conversa com a diretoria da convenção e abriu espaço para conhecer a nossa convenção e também a possibilidade de reconhecer as associações em selo federal. Glória a Deus! Vamos trabalhar para isso, né, Tina? Selo federal. Eu fiquei assim muito tocado mesmo. Eu disse, Deus, tu vais cumprir a promessa que o Senhor fez ao teu servo. E se Deus permitir, nós iremos trabalhar para reconhecimento do selo federal. Entre muitas coisas que eu fiquei assim muito tocado. É claro, ele não falou de teologia, não falou de nada, a convenção não prometeu nada e ele também não prometeu nada. Apenas ele quer analisar projetos. Então, vamos fazer isso para analisar os projetos. Se vai acontecer, a gente não sabe, mas vamos encaminhar, não é? Então, vamos encaminhar. Mas foi uma bênção mesmo, uma bênção mesmo. E aí, para variar, nós tiramos uma foto, falei que eu era de També, falei que conhecia o prefeito, aí que ele ficou meu amigo mesmo, aí ele me pegava de um lado, puxava do outro, e eu falei, meu Deus, mais um pouquinho, se eu falar para ele que eu sou da família de Clóvis, ele só pode me levar de avião. Se eu falar que é da família de Clóvis, ele vai me levar de avião. Mas foi uma bênção. Foi uma bênção mesmo. Durante todos os dias, querido, durante todos os dias, os 3 dias, foram dias realmente maravilhosos. Eu conheci um pastor muito maravilhoso, daquela editora que faz congressos no Brasil inteiro e no mundo, editora Fiel. O pastor Paulo Vale, ele pregou 2 mensagens maravilhosas. Me deu muita vontade, eu falei para ele, pastor, eu sei que sua agenda é muito grande, no Brasil, no exterior, o senhor pode me ministrar na nossa igreja? Eu disse, não, meu irmão, tranquilo, pode mandar o convite, me diga a data, que eu estarei lá na sua cidade. E realmente um homem muito simples mesmo, que nós conversamos uma coisa que está no meu coração há muitos anos. Há muitos anos Deus falou comigo que a igreja voltaria para as casas. E conversando com ele me disse algo que ficou muito marcante na minha vida, marcou algumas conversas que tivemos. E ele disse, pastor, isso que está no seu coração vai ser a onda deste momento. O que está acontecendo com o Brasil, repito, o que está acontecendo, o julgamento que está acontecendo, não é o presidente em si. O que está sendo julgado, na minha avaliação e conversando com o pastor, está sendo julgado o conservadorismo. Neste país não pode ser conservador. É isso que você precisa analisar.
não é um mero julgamento. Não é um mero julgamento. E isso está no mundo inteiro. Como ele viaja o Brasil e o mundo, ele tem mais contato com pessoas e ele é um dos parceiros da DIP, né? Da igreja perseguida. E ele disse exatamente isso: pastor, a igreja aqui vai passar por uma tribulação que lhes parece. Entendo, o conservadorismo deste país será perseguido. Então, é o início. Aí eu disse para ele uma coisa que eu toquei, né, que eu tinha lido há muitos anos, de um livro de um pastor americano, sobre a janela da oportunidade. Que Deus abriria o tempo da janela da oportunidade para a pregação do Evangelho, do Evangelho. Enquanto nós estivermos aqui, nesta igreja, e até o arrebatamento, nós usaremos as redes sociais. É a janela da oportunidade. Nós precisamos pregar o Evangelho através dos meios de comunicação. Isso para mim ficou muito latente. Use, querido, use suas redes sociais. Mande mensagens, não só para a igreja, para os grupos, mas para as pessoas, para os seus amigos. Use esta janela da oportunidade. Pregue o Evangelho em Cristo Jesus. Amém? Aqui a convenção mandou para a igreja um certificado de reconhecimento da nossa contribuição. Eu fiquei 2 semanas, inclusive. Cheguei também, é incrível. E o certificado do reconhecimento daquela oferta que enviamos. Então, quero agradecer aos irmãos, a igreja por entender, por apoiar a nossa campanha estadual de missões. Que Jesus abençoe poderosamente. Ali ficará tanto o certificado como também o publicado de agradecimento à convenção e à senadora. Graças a Deus, esse ano atingimos 439 mil reais, quase meio bilhão de reais. Então, eu creio que ainda nós temos espaço e tempo para crescermos, não só aqui em Sinai, mas em toda a Bahia. Que Jesus abençoe poderosamente. Vamos dar um pouquinho para dar aula. Aquele que não tem a revista, como eu ainda não peguei a minha, por favor, onde está a revista? Jó. Cadê Jó? Glória a Deus. Amém? Está numa caixa aqui, né? Tá. Meus queridos, o valor é R$8, viu? O valor, os irmãos podem dividir em salas em nome de Jesus. Irmãos, graças a paz. Bom dia a todos, que bom nós estamos aqui juntos nessa manhã para podermos aprender muito mais do nosso Deus. Amém? Nós estamos, irmãos, com a nova revista aí. Você que não adquiriu a sua, nesta manhã nós estaremos dando continuidade a uma revista maravilhosa que fala sobre a criação, a queda e a redenção. Vai falar do agir gracioso de Deus na história da salvação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós demos início à nossa lição, irmãos, no domingo passado. E a lição número 1 fala o Deus que é Criador e as suas obras da criação. Nós não temos dúvida que Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós
compartilhamos aqui na semana passada, na EBD, nós falamos aqui que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é a nossa única regra de fé e prática. E quando a gente vai lá para Gênesis 1, né, lá a palavra diz, né, Deus, Gênesis 1, capítulo 1, no verso vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos também que a palavra, ela diz que o homem, né, é indesculpável quando ele tenta dizer que, quando ele diz não conhecer, não saber que há um Deus que criou todas as coisas. A Bíblia diz que o homem é indesculpável por quê? Porque quando ele contempla os céus, contempla a terra, contempla as coisas criadas, ele tem que saber que há um Deus Todo-Poderoso que fez todas estas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que Deus criou tudo, e que o último ato de Deus foi exatamente criar o homem e colocá-lo no jardim, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós, lá no início, nós falamos aqui sobre aquele homem estudioso, Charles Robert Darwin. Esse homem, ele, naturalista, geólogo, biólogo britânico, ele foi um homem célebre por seus estudos sobre a evolução na área das ciências biológicas. A gente compartilhou também que esse homem, interessante, né, que esse homem era um homem que era membro da igreja anglicana e chegou a se preparar para ser pastor. Como ele era um homem muito estudioso, né, conhecedor de muitas áreas, por exemplo, ele era naturalista, geólogo, biólogo. Ele foi convidado, irmãos, para uma viagem, para uma expedição em um navio. E nessa viagem, quando ele retorna, ele lança um livro falando acerca da teoria da evolução, né? Da teoria da evolução. Resumindo aqui, ele vai dizer, nessa sua teoria, que o homem e o macaco, né, vieram de um mesmo ancestral. Ou seja, que com o tempo, que milhões e milhões de anos se passaram, e esse homem ele foi se evoluindo, e ele vai relatar que o homem e o macaco vieram de um mesmo ancestral. Apesar dele ter escrevido isso, de ter causado muita polêmica, e esse assunto é colocado assim de uma forma muito grotesca, que vai de confronto com o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Tudo isso que ele fez nunca foi provado. Por quê? Porque nós sabemos que quem fez todas as coisas, tudo que existe, foi o nosso Deus, né? O Deus Todo-Poderoso. O irmão Daniel compartilhou algo interessante, ele falando que Suassuna, eu acho que é o nome, ele escreveu algo e deu um exemplo de um simples, um pregador de roupa, né? Aquele simples objeto, e que um macaco
jamais teria a oportunidade de criar um objeto tão simples. Isso é verdade. Jamais teria a possibilidade de criar algo tão simples. Então, Deus fez todas as coisas, né? E o Senhor nos criou, né, com as suas próprias mãos ali, como o ato último de Deus na sua criação foi a criação do homem. O homem é a obra maior da criação, né, de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por ser essa obra maior, né, eu e você, irmãos, nós somos um objeto especial cuidado desse Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Com respeito à teoria da evolução de Darwin, né? Com respeito à teoria de Darwin, né? Ele fala da evolução humana, nunca se provou, como o Vildo aqui colocou, né? Os animais nós conseguimos condicionar, mas nunca se igual ao ser humano que é capaz de tomar decisão. Por isso que o Senhor nos comparou, quando diz que Deus quis, Deus diz, haja, então foi uma decisão de Deus, como também a decisão que nós temos de querer ser Cristo. O macaco jamais aceitará Jesus. Jamais aceitará, porque ele só pode ser condicionado, tá? Ele não pode tomar decisão própria, tão quanto não será também julgado, né? Porque eles são animais que vivem por instintos, senão como nós que somos capazes de raciocinar, de pensar e pesar a decisão, como é a de aceitar Cristo, né? Se eu puder, de vez em quando, fazer as intervenções, eu vou fazer. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, como como o irmão falou assim, por todas as outras coisas, e nós vamos ver isso mais à frente, né? Os animais, todos eles vivem por instinto, né? Eu até dei um exemplo de uma gatinha que eu tenho lá, Mel, que ela é aquela coisa, né? Comigo, Rian, mas quando a gente, ela é arisca, quando a gente faz uma coisa que ela não gosta, ela, o homem tem essa responsabilidade, nós somos responsáveis pelas nossas decisões, nós vamos ver isso mais adiante, mas os animais, eles são seres, né, irracionais. Então jamais um macaco, né, seria capaz de criar, né, ou tomar uma decisão nesse sentido. Tem até um filme aí, né, eles colocam um filme que já passou, acho que tem o primeiro, o segundo, o terceiro filme, O Planeta dos Macacos, né? Mas aquilo ali, né, é mera ficção científica, né? Mera ficção científica. Os anos vão se passar, jamais o macaco vai ter a condição, chegar à condição humana. Mesmo porque nós e eles não vimos o mesmo ancestral, né? Ele é animal e nós somos seres humanos, né? Seres humanos racionais, criados pelo nosso Deus. E quando vai aqui para o ponto da decisão divina de criar, aqui nós sabemos que, irmãos, que nossa criação não foi por acaso, né? Não foi por acaso. Deus fez tudo com um propósito. E quando a gente vê a Bíblia, né, quando na criação do homem, está lá, façamos, né, o homem a nossa imagem e semelhança, né? Houve ali uma reunião, foi um ato solene, e tudo dentro do propósito desse Deus, né, todo-poderoso. Esse Deus que existe pelos séculos dos séculos, um Deus incriado, um Deus autoexistente, louvado, né, seja o nome do Senhor. Nós ficamos aí no ponto 2, a decisão divina de identificar. O ponto 1 falou da decisão divina de criar. Deus criou tudo, a Bíblia diz que Deus criou do nada. Deus, com o poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas. A nós, né, depois daquela reunião solene,
Ele nos fez, né? A Bíblia relata que o Senhor, do pó da terra, criou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, a decisão divina de identificar. Eu queria que o irmão lesse esse ponto, o ponto 2. A evidência mais clara de que o ser humano é obra maior de Deus está na sua decisão de identificar. Deus decidiu identificar o homem consigo, Gênesis 1:27. Deus decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança, diferentemente das obras até então criadas, as quais não têm tal característica. Deus é glorificado em todas as obras da criação, mas somente o ser humano tem identidade própria e distinta das outras coisas criadas. A imagem divina no homem é o que o torna distinto dos demais animais e superior a eles. No Salmo 8, de 3 a 9, o salmista celebra essa sublime condição do ser humano. Somente o homem tem a capacidade de se identificar com Deus e se relacionar com Ele de maneira racional. Segundo Coríntios 4, 6 e 7. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para que pudesse desfrutar de comunhão com Ele. Mas, com a entrada do pecado no mundo, essa identificação ficou prejudicada. Porém, em Cristo, ela é novamente restaurada. Em Cristo, o homem se identifica novamente com Deus. Na glória e no Filho, essa identificação será plena. Segundo Coríntios 3:18, 1 João 3:18. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vem essa questão de identificar, né? Porque a evidência mais clara de que o ser humano é a obra maior de Deus está na sua decisão de identificar. Então, Deus decidiu identificar o homem consigo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha como ele disse lá no Salmo 28, em Gênesis 27. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, né, os criou. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A gente fala não em semelhança física, né, mas em semelhança moral. Um ser diferente de todas as outras coisas que Deus criou, diferente dos animais. E Deus decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança, diferente das obras até então criadas. Mas somente o ser humano tem identidade própria e distinta, né, das outras coisas criadas, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 8, irmãos, Salmo 8, que a irmã Cristina leu aí, que citou aí. Aleluia. Salmo 8, olha o que o texto vai dizer. No Salmo 8, terceiro versículo, o salmista dizendo: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e a estrela que estabelecesses, aí o salmista pergunta: que é o homem que dele se lembres? E o filho do homem, né, que o visistes? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui só você perguntar, né, diante dessa grandeza, o que é o homem, né, para que o existes? Nós temos exemplo aqui na semana passada, falando do relógio, né? O ser humano, quando cria o relógio, ele cria esse objeto e deixa ali ele, ó. E aí o relógio lá na frente ele vai dar algum problema, vai parar, né? Eu falei que uma vez eu fui tentar mexer no relógio do meu pai e as bolinhas saíram tudo. E aí, para poder, o resultado foi, né, levar um corretivo. Então, irmãos, mas Deus
Ele nos criou. Então, tudo que Ele criou foi perfeito e era bom. Né? A palavra diz assim, que Ele fala assim, ó, e eis que tudo era muito bom. Então, Deus, além de criar, né, ser o Criador de todas as coisas, é um Deus que é transcendente, um Deus que é poderoso, um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Ele também, irmãos, é um Deus que os teólogos dizem que é um Deus emanente, ou seja, Ele criou, mas Ele continua permeando, trabalhando em favor do ser humano, para que o seu propósito cumpra. Eu e você, nós não estamos só. Nós não estamos só. Fomos criados pelo nosso Deus e Ele continua tendo um especial cuidado com nossas vidas, né? Comigo e com você. Né? Ele cuida de tudo. Nada foge ao controle, né, do nosso Deus. Então, somente o homem tem a capacidade de identificar com Deus e se relacionar com Ele de maneira racional. Né? O irmão citou aqui essa questão da decisão, né, da responsabilidade. Nenhum outro ser pode ter essa comunhão com Deus como nós temos a possibilidade. Né? Então, nós estamos aqui, a nossa missão é o quê? É exaltar e glorificar o nosso Deus. Né? Quando nós não fazemos isso, certamente nós estaremos negando, né, o poder e a existência desse Deus Todo-Poderoso. Muitos aí no mundo, irmãos, que se dizem ateu, né? Eles falam que não creem em Deus, né? Não creem em algo que eles não veem. Mas as coisas, todas as coisas criadas são muito complexas. A gente falou aqui de Enéas, né? Aquele homem, aquele cientista conhecidíssimo, que muitos chegaram a taxar de louco, mas ele é um homem muito sábio. E quando perguntaram a ele se ele era um ateu, ele rebateu isso de forma veemente, né? Dizendo lá os seus nãos. E aí ele começou a discorrer as coisas criadas por Deus, e em especial ele citou a questão do homem, sobre, né, o corpo do homem. E ele falou que tudo é muito complexo para ele, para que alguém diz que não exista um ser superior que tenha criado. Então tudo é muito complexo. Então, o nosso Deus é um Deus poderoso, e nós somos algo especiais, e o ser humano é extraordinário. Né? O ser humano é extraordinário, e somente Deus poderia ter criado o homem. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para que pudesse desfrutar da comunhão com Ele. Mas com a entrada do pecado no mundo, nós sabemos que essa identificação ela ficou prejudicada, né? Ela ficou prejudicada. O homem desobedeceu a Deus, né? O homem caiu, o homem foi expulso do jardim do Éden, e aí o homem começou a querer viver ao seu bel, passou a viver, na verdade, ao seu bel prazer. A própria palavra, quando a gente começa a ler lá de Gênesis, né, quando chega em alguns séculos, ela diz assim, olha, a partir daí, né, se começou a exaltar o nome do Senhor. Eles começaram a exaltar outros deuses, mas nós sabemos, né, que em Cristo o homem se identifica novamente com Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor. O Senhor criou. Ele criou tudo, foi bom, mas o homem foi muito bom. Então, é o valor que Deus nos concede, nós temos diante de Deus. O homem perdeu a comunhão,
separação do pecado, né? A imagem do mundo foi denegrida. E nós voltamos a ter essa semelhança com Cristo por causa da reconciliação. A Bíblia diz: Deus, na pessoa bendita do seu Filho Jesus, veio reconciliar o mundo consigo mesmo. Então, o pecado nos separou de Deus. Perdendo essa comunhão que tínhamos, nossos primeiros pais tinham com o nosso Deus no Éden. Então, o pecado, ele separa o homem de Deus. E aí a nossa imagem ficou denegrida. Perdemos a imagem de Deus, né? Essa imagem só volta quando nos reconciliamos com o Senhor. O texto que Cristina leu agora ali, achei tão interessante. Nós somos por causa do Senhor. E somos o que é por causa dele. Nós somos por causa. Quem nós temos vencido aqui é por causa do Espírito Santo de Deus em nós. Deus diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Muito lindo. Então, essa iluminação, para que a luz do Evangelho resplandecesse em nós, foi o Espírito Santo de Deus que nos deu, para que pudéssemos compreender a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o príncipe desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que ele não lhe resplandeça, para que ele não entenda, não seja iluminado, não seja esclarecido a luz do Evangelho. Não é? Então, da criação, nós somos a coroa, nós temos um valor muito grande. E quando a Bíblia diz que Deus nos amou tanto a ponto de dar seu único filho para morrer no nosso lugar. E às vezes a gente acha, como é que você vai? Oh, eu estou aqui no tempo da minha alma. Você não é coitado não, você não é nada não. Custou o preço do sangue de Jesus. Da criação nós somos a coroa. Foi muito bom, o Senhor nos criou e hoje nós temos a imagem e semelhança de Cristo em santidade. Então, irmãos, vamos valorizar o que nós temos, mas entendendo que isso aí está tudo em vaso de barro, porque a excelência, né? Quando a pessoa diz, rio de você, eu sou por causa dele. Então a gente precisa entender isso aí, porque o vaso é de barro. A excelência é do Senhor. Eu sempre clamava a Deus assim, meu Deus, eu nunca falo, ela sabe disso, eu nunca falo assim, o dom que Deus me deu, ele não me deu não, ele me concedeu para trabalhar para Ele. Eu falo para Deus assim, para trabalhar para Ele. E falo para Deus, eu sou apenas um vaso de barro. A excelência, a exaltação, a glória, a honra, tudo é do Senhor, porque o vaso é de barro. A excelência, o que nós estamos aqui de excelente, é dele. É dele. Então, entendamos isso, irmãos. E temos esse valor. Entenda o valor que você tem. Um dia eu falei para uma pessoa, sua identidade é a minha, foi identificada lá na cruz. O Senhor diz, eu morri a tua morte, para você viver a minha vida. Eu morri, tu hoje tem a minha vida. Olha a identidade, irmãos. Se o capeta querer dizer o que quiser de mim, pode dizer. Porque quem disse o que eu sou foi o Senhor. Quando Ele morreu na cruz no meu lugar, Ele disse, eu morri para que tu vivesse a minha vida. Então, irmãos, não deixe que eu limite as nossas almas, tenta querer que a gente perca a identidade do que nós já somos diante de Deus. O que as pessoas falam de nós e que pensam, irmão, não identificam o que eu e você somos. O que nos identifica é o que o Senhor diz na sua palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. O resto, irmão, é o resto. O diabo pode falar o que quiser. Porque nossa identidade foi conquistada na cruz. Por um preço muito alto. Não foi por ouro nem por prata. O Senhor disse que eu comprei você. Foi por preço de sangue. Então lá se identifica quem eu sou. Lá identifica que hoje sim eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Se alguém querer pode tirar, o diabo vai perder tempo, né? Porque meus pecados já foram apagados. E hoje nós vivemos em lugares celestiais com Cristo Jesus. A circunstância está aqui embaixo, nós estamos em lugares celestiais com Ele. Isso é tudo na vida do cristão. Glória a Deus. Amém. Eu vou projetar uma imagem aqui, queridos. Que ela fala, nós falamos da semelhança
Priscila conhece muito bem isso aqui, enfermeira, os sistemas do corpo humano, e nós temos todos os sistemas que estão ali, ósseo, cardíaco, né, que tem ali, digestivo, as artérias aqui, circulatório. Olha o corpo humano, queridos. E ainda tem a parte imaterial, que é a questão da alma, da nossa psique, né? E nós temos tudo isso aí e funciona de forma perfeita, irmãos. E pegando a fala da irmã Georgina aqui, que ela disse que a excelência é dele. E hoje eu conversava com ele aqui, João. Vocês devem ter tido experiência, igual eu já tive, de às vezes sair depressa correndo em casa e bater o dedo medindo no canto, naquilo do sofá. Pensa numa coisa que dói, né? E aí a gente olha que o Senhor, tudo isso que o Senhor permite que contribua para que funcione perfeitamente, Marlene. Né? E aí eu posso falar isso porque eu vi a postagem das irmãs, visitando a irmã Marlene, que está limitada, né? Gi também está viajando hoje, com suas limitações, mas ainda assim o Senhor cuida de nós. Né? O Senhor cuida de nós e permite, Marlinda, que com os joelhos trôpegos, com os joelhos aí, né, doendo, que a gente possa adorar o Senhor junto, ó. Né? E aí a fala da irmã Georgina ela é muito pertinente quando ela fala, e eu peguei até outra imagem aqui, mas eu não vou colocar aqui agora não, que é um tesouro, um pote de ouro, de moedas, que fala, olha, a excelência é dele, viu? Não se acha alguma coisa não, porque a excelência é dele. Se ele te permite ter ou ser alguma coisa, foi porque ele permitiu. Né? E isso que todos nós entendamos isso, é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, como diz a própria palavra. Quando a gente tem essa consciência, fica mais fácil adorar, mais fácil servir, mais fácil ajudar, mais fácil estar juntos. Porque a gente entende que a gente depende dele e tudo deve voltar para ele. Viu? Amém. Ontem à noite, eu cheguei lá na casa eu estava conversando com o meu irmão. Aí eu falei com ele assim, eu falei, você nunca vai para a igreja, você vai ajudar, meu irmão vai para, né? Aí ele falou assim, não sei o quê, e eu vi que ele está sendo, tipo assim, influenciado com relação a, tipo assim, a não acreditar esse negócio de igreja, de dessas coisas, você tá entendendo? E aí eu comecei a conversar com ele em relação a isso. E aí na hora Deus me fez falar isso com ele, né? Que nós somos criaturas de Deus. E o objetivo. Nós somos criaturas de Deus e Deus nos fez servos, né? A gente foi criado para o louvor e para a glória de Deus. E nós temos que aceitar o que nós somos. Nós somos apenas criatura e nós somos criados para servir. E quando Deus ele nos fez, né? E foi, a gente vê ali no Primeiro Testamento muitas coisas que foram acontecendo. E aí Deus enviou Jesus e a gente começou a viver no tempo da graça. E a gente teve o quê? Um manual de instrução, que é a Bíblia. Então eu falei para ele, Deus nos criou e ainda nós temos um manual de instrução. Para que a gente possa funcionar do jeito que é o nosso objetivo de funcionar. Porque se você criar uma máquina e você fizer um manual de instrução para ela, as pessoas que usarem e não consultar o manual de instrução, ela não vai gerar aquele objetivo para a qual foi criada. Entendeu? E aí as pessoas vão começar a criticar quem fez. Os que não usarem da forma correta. Vai falar, Paulo fez essa máquina aqui, porém a máquina falou que ia fazer isso e aquilo outro não está fazendo. Aí ela não usou o manual. Está fazendo de forma como ela acha que é certo, como ela pensa que é. E aí quando vê que não está dando certo, ela vai criticar quem? O fabricante. A mesma coisa somos nós. A gente tem um manual de instrução, mas a gente não segue aquele manual de instrução. Quando as coisas começam a dar errado, porque nós somos criados para viver daquela forma, a gente vai querer o quê? Culpar Deus. Achar que aquilo que Deus fez não é válido. Porque a primeira coisa que o ser humano faz, quando ele começa a viver fora do propósito de Deus, é começar a questionar a Deus. Ah, mas por que está acontecendo isso? Ah, mas por quê? Então, assim, a maioria das pessoas
que criaram essa mentalidade, né, de ser ateu ou de começar a blasfemar, porque ela começou a viver fora do manual de instrução que é a palavra de Deus. As coisas na vida dela começaram a não dar certo e ela começou a questionar o Criador, né? Por que a Bíblia fala que a gente ia ser assim, que tem as promessas do Senhor, mas toda promessa que o Senhor deixou para nós tem a instrução de como que aquela promessa vai chegar na vida da gente, né? Então, assim, Deus, Ele nos criou, Ele foi observando, né, nos observando, e ao final das contas Ele deixou a gente viver no tempo da graça, mandou Jesus Cristo porque o pecado entrou na vida da gente, e ainda nos deixou esse manual de instrução. E a gente não faz, né, de acordo com o manual, porque se eu falasse eu sigo a Bíblia toda, a gente está lutando, né, mas a gente não segue. Então, justamente por isso que a gente enfrenta dificuldades, porque a gente não segue o manual de instrução da maneira correta que a gente deve seguir, né? Deus me fez ontem essa ilustração, né, para que eu pudesse conversar com meu irmão, para que ele pudesse refletir a respeito, né, dos questionamentos que ele está enfrentando nessa fase da vida dele. E aí, ao mesmo tempo, essa palavra me confrontou, né? Então, as coisas que não dão certo na vida da gente, às vezes a gente fala assim, mas eu estou indo para a igreja, mas eu estou orando, mas eu estou. Mas o manual, né, está sendo feito da forma correta? Então, assim, enquanto a gente não estiver fazendo, a gente vai ter, né, as dificuldades e a gente tem que saber enfrentar, cair, levantar e fazer de acordo com as instruções do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, meus irmãos, como a irmã Joana ela também falou aí sobre a palavra do Senhor, né, que é esse manual, e ela citando essa questão, né, dando exemplificando um aparelho, né, que é criado pelo homem e que, se não seguir de forma correta, né, esse aparelho vai apresentar defeito. Uma vez eu achei que, né, menino é assim, a gente, né, gosta de relógio, né, se vai interessante, eu tenho que mexer de ver o relógio. Uma vez eu fui dado para consertar um rádio. Menino é maligno. Menino é maligno. Aí eu peguei o cabo de força, estava muito curto. Aí eu vi um fio lá, eu falei assim, esse cabo de força assim, eu vou pegar um cabo de força e emendar com outro. Só que aí, quando eu peguei a faca e cortar o fio, uma coisa eu esqueci, desconectar a tomada. Quando eu dei a primeira, nossa, deu um estouro. Foi algo assim instantâneo. Não tomei o choque. O choque estava um susto mesmo. Mas a faca ficou com um buraco com a faca. Uma lâmina de tramontina ficar com um dedo no meu dedo. Né? Com aquilo. Então a gente tem que, né, observar as regras. E a palavra do Senhor ela está cheia, né, ela tem esses mandamentos preciosos que o Salmo vai dizer assim, ó, que era como mel, né? Ele vai dizer. Então, irmãos, nós vivemos nesse mundo, mesmo sabendo que nós somos, né? Nós somos esse ser que foi criado, né, por nosso Deus. Mas nesse mundo nós enfrentamos a nossa caminhada em muitas lutas, né? E vai sempre se levantar coisas para tentar nos exaltar, para tentar encher o nosso ego. Eu estava vendo um vídeo, assim, é um recorte de um vídeo de uma entrevista de uma cantora, né, evangélica. Foi no programa de Pedro Bial. Aí o que ele fez? Ele falou assim, olha, você agora, o mundo te quer, você mostrou o seu talento, você é talentosa, e essa bolha, ele dizia assim, essa bolha que você vive, já não mais comporta, já não mais comporta você, a sua fama, dizer isso. A sua bolha, aí ela dá uma resposta, né, tremenda.
ela fala assim, olha, Bial, eu não saberia viver se não fosse para servir a esse Deus. Aí ela vai dizer, tudo que eu sou, tudo que eu tenho e o que eu faço hoje foi porque Ele tem me abençoado. E por isso eu não abriria mão, né, de servir a esse Deus, de obedecer a sua palavra para poder, né, ela quis dizer isso. Então o mundo, irmãos, está aí, ele vai sempre nos oferecer, né, os seus manjares, as suas bandejas, tentando, né, levantar o nosso ego. E muitos de nós, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba caindo nessas armadilhas, nessas ciladas, né, do inimigo. Então nós vimos aí, ó, a decisão divina de criar, a decisão divina de identificar, né, que falou dessa identificação com o nosso Deus. Georgina, nossa irmã Georgina foi bem clara, né, ela falou dessa nossa identificação. Nós precisamos saber de quem nós somos, né? E o que nós somos é aquilo que a Bíblia diz, né, Gel? É aquilo que a Bíblia diz. Porque aí fora, as pessoas te taxam de tantas coisas, e se a gente não tiver cuidado, irmãos, a gente cai dentro dessa armadilha, a gente cai nessa isca, né? E a gente não é tão esperto assim. Eu estava uma vez, eu pescaria, sempre eu gostei de pesca de anzol, né? Aí eu fui dar de pescador. Aí eu fui numa água bem clarinha, não sei. Cheio de peixe, casqueadinho, eu botava aquele angu. Hoje, eu encostava assim na boca do peixe. Quem disse que o peixe queria? Cheio esperto, né? Então, irmãos, eu quero chegar. O pecado, ele tirou de nós, né? Ele manchou de forma muito forte, grotesca essa imagem que nós temos do Senhor. Então, o diabo, ele hoje, cada vez que passa, cada dia que passa, ele é mais sutil. E nós somos muito fáceis de ser fisgados. Nós somos muito fáceis de ser fisgados pelas iscas, né, do nosso inimigo, de Satanás. Almas fala coisas que você pode distorcer aquilo ali e pegar Satanás, né? Quando era do mundo, eu era muito vaidosa nessa cidade, né? Muito. Aí eu me converti, a pessoa da velha não tinha me encontrado ainda. Quando me encontrou, falou, menina, mas você está diferente. Você não vai me dizer que se agora é do reino de Deus. Eu falei, sou desse reino aí que você está falando. Ela quis que eu falasse assim, né? Eu vou falar, ela vai dizer que não é. Aí eu falei, eu sou sim, do reino de Deus que você está falando. E agora eu não sou mais do reino dessa vez. Você falou, eu falei, não, tu fala assim, que você... Agora eu vou falar uma coisa. Eu achava você mais bonita, sabe como? E foi pontilhando, irmão. Quando você andava com aquele cara assim, quando você andava com aquele ali. Eu falei, ô não, mas só por essa pessoa que está falando, eu não sei porquê. Eu morri com Cristo e ressuscitei, eu não conheço mais essas coisas que você está falando. Eu sou desse reino que você falou. Do reino de Deus. Ela foi falando, é porque se agora... é do reino de Deus, né? Ô, irmão, como fosse assim para querer enganar, mas tá, estou dando no lugar certo, né? Você agora, você quer dizer que agora você é do reino de Deus, mas não desse reino que você está falando. Você tem cuidado, porque o diabo tenta todas as formas, né? Para a gente se sentir cuidado dentro daquilo que na verdade, nós somos do reino de Deus. Nós não somos desse mundo. O Senhor diz, vós sois perseguidos, porque vós não sois desse mundo, como eu também não sou daqui, né? Então, irmão, nós somos peregrino. Nós estamos aqui passando uns dias apenas, né? A qualquer momento nós vamos ter tirado essa terra. Então, você tem esse cuidado para discutir o pedido. Que você pode, né? Naquele momento você rebater com aquilo ali. Quando ela começou a falar que ela me achava mais linda, eu era mais você, naquela daqui, foi continuando esse pontinho para passar. Eu falei, eu não lembro que isso tem mais por quê? Eu morri com Cristo, ressuscitei com Ele, não conheço mais esse. Vivo nesse reino que você falou, no reino de Deus, e nesse reino eu não uso esses trajes que você está falando aí. Então, irmão, de ter cuidado, porque aquilo que Deus diz que nós somos e acabou, né? A Bíblia diz que somos mais que vencedores, né? Cristo somos sim. Muitas vezes a diversidade vem mais, em todas essas coisas somos mais que vencedores.
Não deixe que o inimigo dentro envergonhar não, porque o diabo faz que é para tentar, né, nos atingir e achar que você não é, como você falou, você tem cuidado. Falar, agora você é crente, se agora é isso. E aí querer botar algo para você falar, mas você tem autoridade de você dizer, não, você é crente, você faz toda luta. Aí a pessoa começa a dizer, não, mas a Bíblia diz no mundo tereis aflições. O Senhor não disse que eu ia ter que mal de vós. Então o diabo começa a falar assim, você não disse que é crente, né? E você passa todo mundo, eu identifico com a palavra. No mundo tereis aflições, né? Esse mundo me incomoda porque eu sou daqui. Então você tem muito cuidado, segura o que você tem, para que ninguém toma a sua coroa. A sua coroa está garantida no céu. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, irmãos, é a decisão de delegar. E o que é delegar? É você passar uma atribuição para alguém. Por exemplo, o delegado sempre me reclama, viu? Você tem que aprender a delegar funções para aqueles que estão ao seu lado, né? Irmãos, eu tenho uma luta com essa questão do perfeccionismo. Eu estava conversando com o irmão Silvio esses dias, né? Então, essa questão do perfeccionismo, aí com isso eu tenho essa dificuldade de delegar, de pedir a alguém, de falar assim, olha Jó, você vai fazer isso aqui, olha irmão Silvio, isso aqui vai ser, você vai ficar isso aqui, você vai fazer isso, olha irmão Nil, essa função aqui você vai fazer para mim. Então, eu tenho essa dificuldade, né? Mas, como eu tenho, né, no trabalho, tomado alguns puxões de orelha, tropeçado, acumulado muita coisa, aos pouquinhos eu tenho aprendido isso. Então, aqui, quando Deus, aqui, a decisão divina de delegar. O que eu te disse? O poder divino manifesto na criação é, em parte, delegada ao ser humano. Quando Deus atribuiu ao homem a incumbência de exercer o domínio sobre as coisas por ele criadas e cuidar do jardim, né? Então Deus, ele criou todas as coisas e falou assim, olha, lhe coloquei no jardim do Éden, agora vai ser a sua responsabilidade de cuidar e lavrar, né, o jardim, e lavrar. Então Deus deu atribuições ao homem. E o homem deveria, irmãos, usufruir responsavelmente dessas coisas, vivendo harmoniosamente com o seu meio ambiente e com o Criador. Então, com essa delegação de autoridade, denominada pelos teólogos de mandato cultural, Deus confirma a distinção do homem em relação às demais obras da criação. A gente já mencionou até isso. Então, consolidando. Então, nessa distinção, Deus consolida nele, no homem, a sua dignidade como ser criado à sua imagem e semelhança. Olha que é um privilégio, irmãos, né? Que privilégio, mas também uma responsabilidade muito grande. Então, a consciência desse mandato cultural nos torna pessoas responsáveis quanto ao zelo pelo ambiente. Então, o cristão necessariamente tem consciência ecológica. Portanto, devemos fazer um uso racional de tudo o que Deus criou para a nossa subsistência e para o nosso aprazimento, o nosso prazer. Então, devemos respeitar e preservar a natureza. Na medida do possível, devemos recuperar o que já foi destruído pelo mundo. Então, se nós não cuidamos bem dessas coisas, nós estamos cometendo um pecado. Eu não sei se o irmão já passou por uma situação dessa. Mas eu já passei assim, já joguei, eu já fui muito descuidado, né? Estava passando na rua, comendo alguma coisinha, chegar, folha de papel. Né? Mas já teve um auxílio que toda vez que onde eu qualquer coisa que eu tenho no papel na mão, logo que eu vou jogar, vem aquela consciência, aquela lembrança. Afinal, nós temos o Espírito Santo, né, que habita em nós, vem aquela lembrança. Mas eu não faço mais isso.
Já tem aquelas, já tem aquela sacolinha que a gente põe ali junto do câmbio, ó. Então, são algumas coisas, mas que a gente pode também contribuir com a natureza. E o ali pode falar, já aconteceu com ele, vocês já lembram, na fim de moto. Ele estava vindo de moto, não foi ali na pista, para lá de Candinho, uma pessoa passou no carro, jogou um resto de coisa, né, um plástico, comida, bateu, não foi? Bateu na viseira e ele desequilibrou, não foi? Quase caiu. Então são coisas que a gente tem que, né, ver. Você joga assim, você acha que você está na estrada, você pode jogar qualquer coisa lá assim. Porque uma comida numa viseira de uma moto, só pode desequilibrar e cair. Eu me lembro bem que em 2015, quando fala da responsabilidade ecológica que nós, os seres humanos, precisamos ter, se você for lá no Salmo 24, capítulo, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e aqueles que nele vivem, eu e você. Né? E aí eu me lembro, quando o Hugo era pequeno ainda, e o rio Pardo secou, só tinha baronesa, e aí ele me levou o Hugo lá, eu falo, né? A gente levou, passava sobre a baronesa, e a gente gemia porque ele passava um filete de água. A gente chorou, inclusive ele orou com o Hugo, para que o Senhor tivesse misericórdia, porque se uma situação como aquela, Jordão, hoje, nos dias de hoje, o rio Pardo estivesse vazio, nós estaríamos sofrendo grandemente. E ainda voltando aqui, quando se traz essa questão do papelzinho, vai além, é colocar, nós que trabalhamos no serviço público, o lixo na hora certa. Se eu sei que o carro de lixo passa toda hora, por que eu vou colocar o lixo fora do horário, para depois os cachorros saírem jogando e depois eu ainda fazer críticas ao gestor, o que quer que seja, aos trabalhadores, né? Nós precisamos ter essa consciência como igrejas. Né? E aí eu quero aqui elogiar e parabenizar. Eu tenho que falar nome porque, né, quando ali naquela avenida João Duval Carneiro, né, não é propaganda não, querido, que eu não estou trazendo o nome aqui, não é propaganda não. Quando o Ítalo colocou em todo o percurso lixeiras para que os praticantes de atividade física pegassem o seu copo de garrafa com água e jogassem lá dentro. Mas a gente percebe que pessoas não jogam, com tantos espalhados, jogam em qualquer lugar. As pessoas, a gente viu até há pouco dias, ele ficou aguardando se aquele cidadão ia lá na conquista, ia deixar o animalzinho dele fazer as necessidades e ele não coletar. A responsabilidade era dele, mas ele também que ele fez, né? E a gente ficou aguardando para ver se ele ia pegar as necessidades do animal e jogar, porque outra pessoa podia vir pisar e entrar em sua casa, enfim. Essa consciência ecológica nós todos precisamos ter, irmãos. Né? Lá fora, aqui dentro, cuidado que nós temos que ter no uso abusivo da água. Né? Que às vezes a gente, vamos lavar os pratos e deixar a água correr o banho de 15 minutos e 20 minutos. São pequenas coisas que a gente vai atropelando, Tadeu. 30 minutos do banho, qual a necessidade que eu tenho? Eu não estou tão sujo assim. Nenhum de nós estaria tão sujo assim. Só o Senhor de Jesus poderia lavar alguém que está com sujeira, que precisa de 30 minutos, né? E a gente precisa ter essa consciência, que gastar 30 minutos no banho, qual a necessidade que tem? Enfim, são várias situações que a gente precisa ponderar, porque, como diz o Salmo, do Senhor é a terra e tudo que nela há. E quando nós fazemos mau uso, nós estamos errando feio. Essa semana na minha escola, paz do Senhor a todos. Essa semana na escola eu trabalhei sobre essa questão da consciência ecológica. E quantos anos cada coisa que você joga na natureza leva para se decompor. E aí, a minha grande surpresa naquela atividade, eu não dei o conteúdo, eu falei assim por cima e coloquei os alunos para fazer uma pesquisa. E eles tinham que levar alguma coisa para a escola, de material reciclável, levar para a escola e chegar lá e falar quanto tempo levava para aquele material se decompor. A minha surpresa foi o absorvente. Eu não sabia que o absorvente levava mais de 100 mil anos para se decompor na natureza. Eu não sabia disso. Então, assim,
a gente às vezes a gente tem que ter essa visão ecológica, porque o nosso planeta, ele não está mais suportando. Ele está chegando ao ponto dele já tá no estado terrível. Você vê que os grandes que têm mais dinheiro, eles estão investindo em pesquisa para ver se acha outro planeta para que eles possam mudar para lá. A verdade, estou falando de maneira bem simples, mas assim, é isso que eles estão fazendo. Porque o nosso planeta está sobrecarregado de lixo, sobrecarregado de pessoas. O nosso planeta está sobrecarregado. E se nós, crentes, não ter essa visão ecológica, nós vamos acabar também contribuindo para essa destruição em massa. 8 bilhões. Não é fácil. Eu sou. A garrafa PET é 400.000 anos. Garrafa terrível, né? Então, irmãos, Viviane sempre, uma coisa que eu chamo a atenção é a questão do banho. Eu sempre gostei de tomar banho de água quente. Passa chuva, passa sol. Ela em casa, né? Ela joga tudo, pega pesado. Essa questão de água mesmo, eu tenho, graças a Deus, eu tenho melhorado. O banho tem tudo rápido. Porque quando você está debaixo de uma água quente, né, Silvio? Você esquece da vida, né? E a gente tem que ter essa consciência de que quando a gente gasta em excesso, a gente vai estar prejudicando a natureza, sobretudo a convivência dos nossos semelhantes. Então, o quarto e último ponto é a decisão divina de abençoar. O ser humano foi abençoado por Deus para o exercício das funções a ele confiadas. Então, Deus dispensou ao homem a sua bênção, a fim de que ele pudesse manifestar a sua humanidade e dignidade, né? Então, tentar anular essa condição humana, tratando como algo diferente, ou menor do que é o propósito do Criador, para ele significa rebelar-se e opor-se à bênção de Deus, né? E aqui nesse ponto fala assim: diante do ensino bíblico sobre o ato criador de Deus, cada um deve sentir desafiado, né? Interessante, sentir desafiado a rever e afirmar em um posicionamento consciente em relação a 4 atitudes essenciais: o relacionamento com Deus, o relacionamento consigo mesmo, o relacionamento com o próximo e o relacionamento com o meio ambiente. Então, no nosso relacionamento com Deus, nós já temos essa consciência, irmão, de que Ele é o Criador de todas as coisas, né? A Ele nós devemos exaltar e glorificar. E Ele nos dá a possibilidade, irmão, de ter esse relacionamento mais íntimo com Ele, ter comunhão com esse Criador. Então, sendo assim, devemos cumprir o fim para o qual fomos criados. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Eu queria que abrisse a palavra em Efésios, capítulo 1, e leia do 4 ao 6 versículo. Enquanto alguém achar, viu, pode avisar. Em relação a si mesmo, irmãos, a maior luta é uma luta desafiadora, né? Eu consigo isso, né? A gente enfrentar o nosso próprio ego, né? O orgulho, né, Gel, que tenta aplacar nosso coração, esses sentimentos que tenta adoecer o nosso coração e muitas vezes vence. Então aqui, cada um deve assumir uma postura de maior zelo e cuidado com o corpo, com a mente e a alma, pois cada indivíduo é criado à imagem e semelhança de Deus. É preciso, portanto, viver com dignidade. Quer dizer, nós precisamos cuidar de nós, né? Cuidar do corpo, cuidar da alma, né? Do espírito. Então, irmão, nós temos essa nossa alma, né?
ela fica ali, não é, entre o corpo e o espírito, né? E nessa luta entre o corpo, a carne e o espírito ali, já viu que diz que fica militando, né? A carne e o espírito. A alma fica ali no meio da Silvia. A alma fica ali, ó, sofrendo com isso. Esses 4 pontos aí são 4 pontos que eles têm que andar juntos. Eles têm, não tem como você, tipo assim, você pegar e falar, eu sou espiritual e você não se cuidar, você não ter essas 4 consciências aí em relação a si próprio. Porque se você falar assim, ó, a gente tem testemunho que quando eu vi muito naquele não falou. De Itapina. O homem, o cara chegou para o pastor e disse, eu vou separar da minha mulher. Vou separar. Só que aquela mulher era tão espiritual na igreja, ela o tempo todo na igreja, ela limpava a igreja, ela era disponível na igreja. Só que quando o pastor chegou na casa dela, ele já se assustou desde o portão da casa, a casa suja, desorganizada, panela tinha jogado pelo quintal, a casa toda imunda. Então a gente tem que cuidar, o nosso céu é completo. Então se minha casa está desorganizada, eu não cuido do lugar onde eu vivo com meus filhos, isso é a prova que a minha vida espiritual não vai bem. Se eu sou preguiçosa, descuidada com o meu próprio corpo, está provando que minha vida não vai bem. Então a gente é um ser e tudo espiritual, o pastor Roberto falava assim, ó, não, eu não existo duas pessoas. É o espiritual e o que não é espiritual. Na vida da gente tudo é espiritual. Então se eu me cuido é porque eu me amo. Se eu me amo, e uma coisa que eu falo à minha mãe, é que minha mãe tem um problema às vezes de insônia. E eu sempre converso com ela, mãe, sabe por que a senhora não dorme? Porque a senhora deita, a senhora começa a refletir, pensar em tudo, nos problemas da família toda. Então, como é que a senhora vai dormir? Então, a gente tem que ter assim, uma consciência de que a gente tem que se amar primeiro. Primeiro amor a Deus, e depois a gente tem que amar a gente e filtrar. Eu mesmo, a hora que eu deito, irmãos, eu falo assim, eu já tive premonições, eu hoje tem mais não. Eu deito e eu fico ali, ó, eu oro e esvazio minha mente. Não penso nada. E meu sono é bom, é um sono tranquilo. E eu levanto todo dia, 5h30 da manhã, eu consigo trabalhar. Todo dia, 5h30, mas porque eu aprendi a filtrar minha mente. E não deixar minha mente se encher de coisa. Problemas eu tenho muitos. Agora sim, outra coisa, eu estou no meu trabalho, e agora, eu estou no meu trabalho, você vai mandar uma mensagem para mim, assim, mandar a mensagem, eu leio, e a mensagem for ruim. E eu pegar, sabe o que eu faço? Ali, ó, eu procuro não pensar, porque eu dependo do meu salário, e eu não posso estar com meus filhos, dar para meus alunos, que é de um salário para sustentar os meus filhos, qualquer coisa. Então eu tenho que pegar o quê? Eu pego as horas à tarde, depois dos 5h20 eu vou pensar meus problemas. Agora eu sou professora. Então a gente tem que aprender. Eu passei pela psicóloga uma época, minha filha, a psicóloga falou, ela me elogiou e ela disse assim, ó, você está de parabéns, porque na sua vida parece que as casas, né, tudo organizadinho. Então a gente tem que ter essa organização também emocional. Porque se você não começar a se organizar emocionalmente, fisicamente, sua vida vai se tornar uma verdadeira bagunça. Vai virar uma bagunça. Então tem que ter esse cuidado. As caixinhas que a gente precisa ter, cara, de guardar, porque senão a gente dói. Imagine se tudo, Priscila, mais de 30 pacientes que já passou por mim, eu levasse tudo lá para casa, eu nem vi os meninos estavam loucos. Que foi de tudo que vocês possam lá então. E interessante ter uma ministração, né, Leni, na Assembleia de Deus, que falava do cuidado do corpo. A pastora amiga, que já teve aqui, falava do cuidado da higiene, Celestino, que as mulheres precisam ter, que precisam que as axilas estão limpas. Olha, nós precisamos, às vezes, essas coisas falar, Dario, que os homens precisam também limpar os pelos, porque às vezes
bota a camisa suada em cima de outro suor e fica fedido e depois quer que a mulher dê um cheiro e chama de meu Deus. Aí é difícil. Isso é cuidar do corpo, é mordomia do corpo, né? É cuidar da minha alimentação, vou comer, porque daqui a pouco nós vamos morrer. Não é por aí. A gente precisa cuidar da mordomia do corpo, que a gente sempre falou aqui. A gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, como a Karina aqui colocou, a saúde física, a higiene pessoal, escovar os dentes. Pensa aí, irmãos. Dia dos namorados, tá? Vai, vocês vão tudo para lá, sem escovar os dentes, e aí cada marido vai dar um beijo à sua esposa e vai se com a boca cheirando cebola. Aí é complicado, irmãos. Tá? Só vai descontrair essa questão da cebola, viu? Então, irmãos, interessante essa questão de organização, né? Eu sou muito assim, eu costumava levar muita coisa do trabalho, porque não dá conta, rapidinho aqui para finalizar, não dá conta você, e também é uma cidade que, eu acho que vocês não imaginam o quanto de problema que tem, né? Em todos os níveis, são em média de 10 a 20 boletins de ocorrência por dia. Então, se tivesse lá 50 funcionários, não daria conta. E assim, aquelas que vai se relacionando, e aí eu falo tudo de levar a coisa para casa. Acabava não fazendo. Então, eu levava para casa, mas não fazia nada, só documentava. Aí, graças a Deus, eu evitei de levar essas caixas de papel para casa. Mas me dá algumas coisas, eu estou tirando, né? E eu sempre assim, pai, né? Pai, eu trabalho, você tem que lembrar que você está em casa, para trabalho, mas eu estou me libertando disso. Então, a gente tem que cuidar disso, porque a gente, senão, a gente adoece. Então, e a gente tem essa necessidade de cuidar do corpo, né? O Senhor nos colocou esse dever da gente de cuidar do corpo. Em relação ao próximo, né? Quando a gente vai lá para aquele tempo assim, ó, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, né, ninguém verá o Senhor. E o Senhor fala assim, olha, amarás o Senhor teu Deus como a ti mesmo, né, e ao teu próximo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós temos essa responsabilidade e precisamos ter essa consciência todos os dias. Porque, meu irmão, se a gente for querer menosprezar o próximo, a gente não vai ganhar nada com isso, né? Como a própria palavra diz assim, nós fomos feitos para glorificar a Deus. Se a gente faz com que o próximo ele tropece, ele caia, a gente vai estar cometendo pecado contra o nosso Deus. E por último, em relação ao meio ambiente, que é o que nós já mencionamos aqui, é possível verificar claramente em Gênesis os fundamentos de uma fé ecológica, marcada pelo equilíbrio e harmonia do homem com o meio ambiente, com o meio que vive. Deus decidiu nos abençoar. Então, devemos, portanto, viver sob a bênção, tomando como modelo na obediência e fidelidade à pessoa, né, de Jesus Cristo. Então, esse trechinho aqui é interessante, ó. Viver sob a bênção, né? Debaixo da bênção. Então, para que nós vivemos debaixo dessa bênção, nós devemos ter essas observâncias em relação àquilo que Deus fez por nós. Então, uma relevante observação sobre a praticidade da doutrina bíblica da criação. Tem valor prático, eminente, servindo para mostrar a grandeza, onipotência, majestade, bondade e amor a Deus. Então, o ensinamento da criação, portanto, fortalece a fé das pessoas, confirma sua confiança em Deus e é uma fonte de consolo em seu sofrimento. Então, ele inspira louvor e gratidão, induzir a humanidade e a mansidão e faz que as pessoas sintam sua pequenez e significância diante, né, de Deus. Quem nós somos, né? O que nós somos diante do nosso Senhor? Precisamos reconhecer quem nós somos e reconhecer quem esse Deus é, né, sobre as nossas vidas. Esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que nos fez. Eu queria falar, vocês falaram sobre a água do banho, né? Eu queria falar alguma coisa sobre a água de lavagem de carro.
para domicílio, casa. Entendeu? Sim, também. Então, essa questão, né, a gente pega a mangueira, vai lavar o carro, a água, né? Essa água que é esse bem valioso, que nós não poderíamos viver. E também tem que ter essa consciência, né? De ao lavar os nossos carros, né? Quanta água a gente desperdiça. Né? Então é uma questão. É uma questão de vocês. Então, irmãos, finalizando, a criação do mundo e a formação do homem não se deram por mera recreação de Deus. Há propósito em tudo que Deus fez. Deus se relaciona com as suas obras. Lembra que nós falamos que Deus é um Deus emanente. Então Deus se relaciona com suas obras. Nas palavras de John Frame, Deus é o Senhor e tem uma aliança, uma relação pactual, né, com as suas obras. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E sobretudo, né, Deus tem essa relação pactual com as nossas vidas. Então precisamos viver de acordo com aquilo que Deus tem nos instruído todos os dias. Amém? Então que o Senhor nos abençoe, né? Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração, que nós possamos ter essa consciência, né? E sempre estar lembrando desses pontos essenciais, que é o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com nós mesmos, né? O nosso relacionamento com o nosso próximo e o nosso relacionamento também com o meio ambiente, com o planeta, com as coisas que Deus criou. Porque, como a própria palavra diz, né, tudo que Deus fez, né, é muito bom. E Ele fez tudo para um propósito nessa terra. Amém? Glória a Deus. Pidigel vai estar se orando nesta manhã, agradecendo, né, ao nosso Deus por esse momento de aprendizado da palavra do Senhor. Querido Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, amor, misericórdia, pela essa rica oportunidade, meu Deus, de estar neste lugar, Amém. que não é outro, senão a casa do Senhor. Deus, para aprendermos junto, contigo, pelo Espírito Santo, nos ajuda, meu Deus, a desejar estar neste lugar. Amém. Nos ajuda a vencermos a frieza, a indiferença, a apatia. Provoca em nós fome e sede da tua palavra, uma motivação nova para estar neste lugar. Que a cada dia tenhamos uma motivação diferente para estar neste lugar. Senhor amado e eterno, guarda o que nós aprendemos nessa manhã. O Senhor diz que o teu povo erra porque falta conhecimento. E nessa manhã nós começamos a ter mais conhecimento. Nos ajuda a vencer esse mundo tenebroso com o conhecimento da tua palavra, Senhor. Esconde a mesma nos nossos corações, para nós não pecarmos contra ti, Senhor. Abençoa o teu filho, meu Deus, que ministrou nesta manhã, a todos nós nesta manhã. Meu Deus, que sejamos ainda aqui agraciados com o teu poder. Dá-nos sabedoria, para que cada dia possamos entender os teus propósitos nas nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a cada dia a valorizar a tua palavra e a estar neste lugar. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Enquanto nós cantamos essa canção, os irmãos podem trazer seu dízimo.